Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que virou de cabeça para baixo o que se sabia sobre desenvolvimento humano, Henry Wallon. A grande sacada dele é que a inteligência não vem da lógica, ela nasce, na verdade, da emoção. Pensa só nessa pergunta. Ela desafia séculos de filosofia que sempre colocaram a razão lá no topo, num pedestal. Mas, e se a base de tudo, da nossa capacidade de pensar, de aprender, não for a lógica? E se for o sentimento? É exatamente essa ideia provocadora que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Porque a teoria de Wallon não é só um detalhezinho, um ajuste. É, na prática, rasgar o manual de instruções de como a mente humana se forma e escrever um completamente novo. E aqui está a frase que resume tudo, é o coração da teoria. Para Wallon, a afetividade, ou seja, o mundo das emoções e dos sentimentos, vem primeiro. E mais, a inteligência não só vem depois, como ela nasce de uma tensão, de um choque com esse mundo emocional. É uma ideia muito, muito poderosa. Mas, afinal, quem foi a pessoa que teve essa ideia tão radical? Para a gente entender a teoria, a gente precisa primeiro conhecer um pouco do seu criador. Henry Wallon era um cara de muitas áreas, sabe? E ele tinha uma missão muito clara: entender de onde vem a nossa mente, a nossa psique. E para isso, ele foi estudar a criança. Mas o ponto principal, a chave de tudo para ele era: não dá para fatiar o ser humano. Mente, corpo, emoções, tá tudo conectado, é um sistema só. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Ele olhava para a criança como um todo. Pensamento, sentimento e movimento não são gavetas separadas. Imagina que são fios de lã de cores diferentes que, juntos, formam um único tecido. Para entender o fio vermelho, você tem que ver como ele se entrelaça com o azul e o amarelo. E aqui tem um ponto que vale ouro para não confundir as coisas. Muita gente confunde o Wallon com Piaget, que foi um contemporâneo famoso dele. Mas olha a diferença. Enquanto a grande pergunta de Piaget era como a gente aprende, a pergunta de Wallon era ainda mais básica, mais fundamental. De onde vem essa coisa que pensa, sente e se move? Então, beleza. Se o desenvolvimento não é só ir acumulando conhecimento, como quem junta figurinha, como é que ele acontece? Para Wallon, a resposta é surpreendente. Ele acontece no conflito. Sabe aquela imagem de crescimento como uma linha reta, sempre subindo, tudo calmo e tranquilo? Então, pode esquecer. Para Wallon, o desenvolvimento é feito de saltos, de rupturas, de crises. E essas crises não são um problema, um defeito no percurso. Elas são, na verdade, o motor que faz tudo andar para frente. E aqui a gente vê essa engrenagem funcionando. Tudo começa com a biologia, com o cérebro amadurecendo. Isso faz com que novas habilidades apareçam. Só que aí o mundo lá fora, a sociedade, olha para a criança e diz: opa, agora você já consegue fazer isso, então a gente espera mais de você. E é nesse choque, nesse atrito entre o que a criança pode fazer e o que o mundo espera que ela faça, que o conflito acontece. E é dessa faísca que nasce um jeito novo de pensar. Então, a grande lição aqui é a seguinte: aquelas fases que tiram o sono, sabe? A birra, a teimosia, as crises da adolescência, isso não é falha de sistema. Para Wallon, esses são os momentos em que o desenvolvimento está acontecendo a todo vapor. São crises que impulsionam, que geram crescimento. E por isso, no fim das contas, são boas. E tudo isso leva a gente pro coração da teoria de Wallon. O papel da emoção como verdadeiro ponto de partida de absolutamente tudo. Vamos pensar na cena. Um bebê humano recém-nascido. De todos os filhotes da natureza, é um dos mais frágeis. Totalmente dependente. Mas essa condição de desamparo, essa fragilidade, não é uma fraqueza. Na verdade, é o que nos obriga, desde o primeiro segundo, a sermos seres sociais. A gente precisa do outro para sobreviver. E olha só como essa conexão acontece. O bebê não sabe falar, mas ele sente. E ele expressa essa emoção com o corpo. Chora, se agita. E essa expressão afeta o adulto. Mexe com quem está perto, mobiliza. E o adulto, afetado, responde. Pronto, acabou de nascer a primeira forma de comunicação, um laço que é puramente emocional. E aqui está a grande virada de chave. Emoção não é uma coisa irracional que atrapalha o pensamento. Não, ela é a nossa primeira língua, a língua original da espécie humana. É uma ferramenta para a gente se conectar, comunicar o que precisa e, assim, garantir a sobrevivência através do outro. Agora, um cuidado importante. Quando o Wallon fala em afetividade, não é só sobre afeto no sentido de carinho, de abraço. O conceito dele é muito mais amplo. Afetividade é a nossa capacidade de ser impactado, de ser tocado pelo mundo, seja por coisas boas ou ruins que vêm de fora ou de dentro da gente. Pensa bem,
A sensação de fome te afeta, certo? Uma música que te lembra de algo também te afeta. Um olhar de alguém na rua te afeta. Tudo isso, para o Aulon, é o campo da afetividade. É como se fosse o nosso radar para o mundo, a base de tudo que vai ser construído depois. Certo. Então, a base de tudo é essa capacidade de ser afetado pelo mundo. Mas qual é a ponte? Como a gente sai disso e chega no pensamento complexo, na inteligência? No bebê, a emoção é corpo puro. A alegria é o corpo todo se agitando. A raiva é o corpo todo se enrijecendo. O movimento não é só um movimento. Ele é a própria emoção se expressando, se comunicando com o mundo. E aí, com o tempo, acontece uma mágica: o desenvolvimento da linguagem, da função simbólica. A ação que antes era física, externa, começa a ser substituída por um símbolo. A criança não precisa mais se arrastar até a bola. Ela pode falar bola. Ou, ainda mais incrível, ela pode só pensar na bola. O movimento que era no mundo agora acontece dentro da mente. E com isso, a gente fecha o ciclo. O pensamento não surge do nada, não brota do chão. Ele é, na verdade, uma evolução, uma sofisticação da nossa primeira forma de interagir com o mundo, que é a afetividade. Um não existe sem o outro. São, para sempre, inseparáveis. E por que saber disso muda tudo? Pensa na educação. Se emoção, pensamento e movimento estão amarrados, por que a gente insiste em separar tudo na escola? A teoria de Wallon joga uma luz nisso, mostrando que a afetividade não é um obstáculo para aprender. Pelo contrário, ela é o solo fértil onde o conhecimento pode brotar. Uma formação integral não é um luxo, é o único jeito que faz sentido. E a gente termina com essa provocação. Em um mundo que é obcecado por métricas, por resultados, por notas, a obra de Wallon é um convite para a gente parar e pensar. Será que estamos construindo nossos modelos de educação em uma base sólida? Ou será que estamos tentando erguer um prédio sem alicerce? A resposta para essa pergunta pode de fato mudar tudo.